E hoje nós vamos falar sobre uma das maiores mentiras contadas na fotografia, que é aquela de que o equipamento não importa. O que acontece? Tem gente que fica fazendo vídeos aí nas redes sociais, comparando equipamento topo de linha com equipamento de entrada, né? Equipamento tipo assim que custa 20 mil reais com equipamento que custa, sei lá, 5 mil, ou então equipamento antigo usado, assim, que custa menos ainda no mercado de usados, né? Acaba comparando esse tipo de equipamento, fazendo uma foto numa situação apropriada de luz, né? Uma situação com muita iluminação, e aí mostra as duas fotos, faz uma edição ali de forma que uma foto pareça com a outra e fala, olha só, não tem muita diferença. E aí induz a você, que é iniciante principalmente, ou você que está ali um pouco tempo na fotografia, a acreditar que de fato não existe tanta diferença, que às vezes é apenas a marca que está querendo cobrar mais caro e tal do equipamento. E a gente tem que entender que na fotografia a câmera, a lente, é um equipamento seu, ou seja, é uma ferramenta. Inclusive, se a gente pensar sempre assim, a gente não vai gastar dinheiro à toa comprando equipamentos desnecessários ou caros que não fazem bem o trabalho, né? Que às vezes o equipamento é caro, mas ele não é tão apropriado para você. E faz você fazer investimentos mais assertivos, né? Quando você tem essa noção de aquilo ali é uma ferramenta e não exatamente uma coisa que você quer conquistar, um sonho, né? Nós fotógrafos temos que entender isso, né? Justamente para não jogar dinheiro fora. Mas também entender que quanto melhor a ferramenta, melhor é a execução do trabalho. Então você tem que entender isso também. E você vai fazer o upgrade de equipamentos de acordo com a sua evolução no trabalho também. Na minha opinião, é assim que funciona. Por quê? Você está iniciando, você não sabe muito bem se é aquilo mesmo que você quer. Às vezes você até gosta, ama aquilo ali, mas não sabe se vai dar retorno suficiente, né? Se vai fazer sentido para você. Nós estamos falando de fotografia como profissão e não fotografia para amadores, né? Que pode comprar o equipamento que quiser, se tiver dinheiro, né? Vai lá e compra e tira fotos e gosta, ama disso, né? Ama isso. Então, sem problemas, para quem é amador, que ama fotografia. Mas para quem é profissional, quer ser profissional na fotografia, ou seja, trabalhar, ter a fotografia como profissão, né? Como ganha-pão ali, podemos dizer assim. Então, se você tem a fotografia dessa forma, né? Se você vê a fotografia dessa forma, você tem que entender que uma melhor ferramenta vai te proporcionar um melhor resultado. Não que vai fazer uma foto melhor. De fato, o equipamento, só por ser mais caro, em si ele não vai fazer uma foto realmente melhor, né? Dependendo da diferença que a gente fala também de valor ali. Por quê? Por exemplo, você tem um equipamento ali, uma câmera e uma lente, que a soma deles dá 10 mil reais, né? E aí você tem um equipamento que é 100 mil reais. Não necessariamente você consegue fazer uma foto com aquele equipamento de 100 mil, né? Que o de 10 mil não seja capaz de fazer. Não necessariamente. Porque às vezes você consegue aquela foto incrível com equipamento barato, com celular, você consegue. Mas comparar os dois, pensando neles como ferramenta de trabalho, é loucura. Porque um equipamento que é feito para trabalhar, né? Ou seja, um equipamento que é voltado para quem é profissional, ele vai ter recursos que garantem uma qualidade melhor, uma segurança maior e também uma agilidade maior. Ou seja, quando você tem um equipamento bom, você vai ter um foco que funciona mais rápido, você vai ter uma câmera que fotografa mais rápido, né? Ou seja, que tem um buffer maior, ou então a quantidade de quadros por segundo maior. Você vai ter também uma câmera que, né, como eu falei, de segurança, né? Quando você tem uma câmera mais top, você vai ter uma câmera com 2 entradas de cartão de memória, né? O simples fato da câmera ser mais robusta vai te salvar em situações que você pode expor a câmera à poeira e à água, porque essas câmeras mais caras são seladas contra a água e contra a poeira, não são a prova d'água, né, mas são seladas para que não entre umidade com facilidade, né, umidade e nem poeira com facilidade no seu equipamento. Então, é um equipamento que vai trazer mais segurança para você, né? 2 entradas de cartões te dá uma segurança maior, apesar que minha câmera não tem isso, né? Ainda não tem, mas eu quero comprar futuramente uma câmera porque eu quero que atenda esse requisito mais ainda, né, do que a minha atende, né? A minha Canon RP, que estou filmando com ela aqui agora, com a 50mm 1.8 da Canon RF, né? Então, esse equipamento para mim, hoje ele serve, né? Mas se eu tivesse uma Canon R6 Mark II, que é uma full frame também, mas porém ela tem 2 entradas de cartão de memória, me traria mais segurança, seria mais rápido, porque o sistema Dual Pixel 2 que tem na Canon R6 Mark II é mais rápido do que a Canon RP, por mais que a minha câmera é muito boa, né? Ela é suficientemente ótima para o meu trabalho, né? Ela funciona muito bem. Porém,
Com a Canon R6 Mark II eu teria um pouco mais de agilidade, conseguiria fazer algumas fotos, talvez, né, que eu não consiga fazer com a minha, liga um pouco mais rápido, tem uns benefícios assim, eu sei que são poucas as situações que eu vou precisar desses recursos, mas quando eu preciso, a minha não tem, é tipo isso. Né, mas quanto tempo de fotografia que eu tenho também, né, é essa questão. Qual o meu nível na fotografia também, se a gente for comparar assim, né, com o equipamento, né, o nível da gente com o nível do equipamento. Qual é o meu nível? Eu acho que a câmera me atende muito bem, por mais que eu queira algo melhor. Né, a gente sempre tem que desejar ter algo melhor, mas me atende ainda, né, entendeu? Aqui na R6 Mark II já tem uma bateria melhor, que também tem a ver com a segurança, ok, né? Agora, quando a gente fala de qualidade, aí não tem muitas diferenças, né? Porque já está no full frame, mas em vídeo vai ter mais diferença. Vai ter diferença também quando eu precisar recuperar uma foto mais escura, porque aqui no R6 Mark II tem um Dynamic Range melhor. Mas você vê que são coisas pequenas, que no meu caso, na minha situação, comparando a câmera que eu tenho, né? Que hoje no Brasil custa por volta de 6, 7 mil reais, né? Ou até 8 mil, dependendo da loja aí, né? Por volta dos 7 mil, vai. E a outra custa o dobro disso praticamente, né? Ou seja, por volta dos 14, 15 mil reais aqui no R6 Mark II. A gente vai ver que o dobro do preço, no meu momento atual, na minha situação, não compensa investir nessa câmera. Mas é uma ferramenta que vai me trazer mais segurança, um pouco mais de qualidade, porque a diferença nesse momento aqui, né, nesse nível de fotografia, a diferença de qualidade não é tão gritante, como se fosse, por exemplo, no APS-C para full frame, né, que é onde a gente teria mais diferença. Então a diferença já é um pouco menor, mas existe a diferença de qualidade e existe também a diferença da agilidade, né? Com a câmera mais rápida eu consigo talvez em alguma situação salvar algum momento que eu não consiga na minha. Mas a minha é suficientemente boa para atender os meus requisitos, né? Atender minhas necessidades. Então, por enquanto está tudo ok. Estou com ela há 2 anos, me atende muito bem. Né? Então eu entendo que no momento atual, por mais que eu queira uma câmera melhor, por mais que faça sentido, a minha dá para fazer, então eu não preciso gastar mais. E de fato não vai melhorar minha fotografia, de fato, assim, melhorar as minhas fotos, não vai, porque isso aí eu preciso de conhecimento também. Eu preciso mais conhecimento ainda, para mais prática, né, obviamente, né, para a gente conseguir um melhor resultado. Mas atualmente está tudo ok, eu pretendo investir mais futuramente, mas está tudo ok, né? Quando você tem uma câmera de entrada agora, quando você tem tipo uma Canon R100, que eu tenho aqui inclusive também a minha câmera de backup, e você faz um upgrade para uma câmera tipo uma Canon RP, que já é full frame, além de ter uma telinha articulada, já tem muito mais benefícios, né? Uma tela articulada e touchscreen que na outra não tem. Eu tenho também uma resolução um pouco melhor, não faz muita diferença, mas eu tenho um sensor maior. Ou seja, é um sensor que tem mais qualidade em alto ISO, né? E um pouco mais de qualidade também em ISOs menores. Eu tenho alguns benefícios que a outra não me entrega. Eu sei que também tem benefícios assim, de corpo de câmera mesmo, não muda muito. Mas na qualidade agora já existe uma diferença maior. Né? A agilidade eu diria que está no mesmo nível, talvez aqui no RP seja até um pouco pior. Né? Eu acho que aqui no R100 faz até fotos um pouco mais rápido, considerando também que é uma câmera mais recente e tal, né? Não é exatamente da mesma geração. Mas a maioria das coisas, né, que a gente compara uma do lado da outra, né, a gente vai ver que aqui no RP é uma câmera superior, uma câmera que tem mais recursos, que melhora a questão de segurança, agilidade e também a qualidade principalmente. Então você tem que entender que quando você tem que fazer esse upgrade. Se eu estivesse começando hoje e estivesse aqui no R100, não faria sentido para mim comprar aqui no RP por enquanto, porque eu estaria ganhando menos, né, do que eu ganho atualmente. A questão da qualidade, o meu cliente talvez não exige tanta qualidade como agora, né? Se eu estivesse iniciando, ele não exigiria de mim tanta qualidade como ele me exige hoje, podemos dizer assim, que ele já confia em mim, já conhece meu trabalho. Assim, normalmente os clientes que procuram a gente já conhecem o nosso trabalho, já tem aquela confiança. Então é diferente, o público que a gente atende é diferente, né? Futuramente, quando eu acessar clientes que pagam até mais, inclusive, eles vão exigir de mim um trabalho ainda melhor, né? Uma agilidade na entrega, enfim, vários outros fatores ainda melhores, né? Que vai ter que fazer com que minhas ferramentas também acompanhem, né, esse nível aí, que minhas ferramentas sejam melhores também para entregar isso melhor. Então, a gente tem que entender o momento da gente, o momento de investir as coisas, entender que o equipamento ele é uma ferramenta que vai nos ajudar. Então, a gente tem que investir à medida daquilo ali que for necessário investir, né? E não ficar comprando aleatoriamente. Porém, é necessário, em um certo momento, a gente investir sim. Se você tem uma Canon R100 ou T100, sei lá, uma câmera assim de entrada, e você tem uma 50mm,
É uma câmera e uma lente, né, que só pensando nesse kit aí, só sem mais nenhuma lente no kit, é um kit limitadíssimo, né? É um kit que com a 50mm numa PSC você não consegue fotografar grupos de pessoas. Então alguém falar para você que você não precisa de equipamento é loucura, que você precisa de uma lente grande angular, pelo amor de Deus, nem que seja 18-45 ou 18-55, enfim, nem que seja uma lente dessa, você precisa de uma lente grande angular no seu kit, senão você vai passar vergonha em eventos. Quando você for num evento, você vai passar vergonha, quando chegar aquele monte de gente, você vai afastando para trás para captar todo mundo e não capta, né? Você vai passar vergonha. Eu já passei muito aperto nesse sentido, assim, no início, né? Porque a gente compra 50mm, todo mundo fala que tem que comprar 50mm, basicamente, né? Apesar que eu sempre levei uma lentezinha de reserva ali, uma grande angular, mas às vezes a gente quer usar a 50 mesmo assim, e a gente passa um apuro, né? E aí usar outra lente vai ter uma foto mais escura, com menos qualidade, a gente fica pensando, será que compensa trocar a lente na hora? Enfim, então, equipamento, se você tiver uma lente, uma 16mm 2.8, como eu falei no vídeo que eu indiquei os melhores equipamentos para iniciantes, você pode conferir aqui no meu canal. Eu indiquei a R100 e tinha nesse kit aí a 16mm 2.8, que é uma lente 2.8 mais aberta, né, uma lente que tem mais qualidade ali do que uma lente de kit. Então é interessante para quem está começando. Então olha só como que o equipamento é importante. Aí você está iniciando a fotografia, um flash é importante para você. É claro que você vai fazendo isso aí de acordo com que o seu dinheiro dá para comprar, mas um flash é importante. Um flash externo, né, para você fazer fotos diferentes. Colocar que nem o que eu tenho uma iluminação no softbox, né, com LED. Mas você pode comprar um LED, um flash e colocar num modificador desse, como eu tenho aqui, um triopo de 90 centímetros, né? Eu tenho um LED aqui, pode ser um flash com tripé resistente. Você precisa, principalmente tripés, né? Todo mundo esquece de falar de tripés. Quanto melhor o tripé, melhor, gente, pelo amor de Deus. Eu tenho um tripé que você estende, né? Que é mais resistente. Então, para mim, hoje faz sentido, né? Eu trabalho no estúdio aqui. Faz sentido um tripé desse aqui, super resistente, que evita, né, que o equipamento caia. Então, olha só como que equipamento faz sentido, né? Quando a gente investe corretamente, faz muito sentido. Então, esse equipamento aqui, olha só como que ele serve para fazer esse tipo de vídeo e outros vídeos que eu produzo aqui para outras pessoas. Então, pense bem nesses fatores aí e vai comprando equipamento que seja adequado às suas necessidades, né? Que a gente pode debater isso aí em outro vídeo, por exemplo, sobre casamento. Qual é o tipo de equipamento que faz mais sentido? Então, a gente pode debater isso aí em outro vídeo. Mas o fato é, você precisa de equipamento que te atende, né? Que você não passe vergonha nos eventos que você vai, que você vai lá, chega lá, não tem equipamento. Você chega num evento e não tem bateria extra, sua bateria acaba e você fica na mão, né? Você não consegue fazer as fotos até o final. Isso é uma vergonha, pelo amor de Deus. Você precisa, sim, de ter baterias extras, de ter cartão de memória extra, porque seu cartão pode dar problema, pode corromper, né? Parar de usar micro SD e usar cartão de verdade, cartão SD, né? Ou melhor do que isso, se sua câmera suportar, né? Cartão CF, por exemplo. Enfim, você tem que ter o equipamento apropriado, né? Um equipamento de qualidade ali, né? Mesmo que seja um equipamento humilde, né? Ou seja, não é o mais caro que existe, não é o melhor que existe, mas é um equipamento que vai te atender, ou seja, que você não vai passar vergonha, pelo menos, né? Como eu falei, lente grande angular, cartão de memória extra, né? E cartão de memória bom, principalmente, senão o cartão de memória é onde que você vai ter as fotos, né? Se ele der problema, você perdeu tudo. Então não adianta nada ter a melhor câmera do mundo. As baterias extras, precisa demais de baterias extras, senão você passa vergonha, não consegue captar. Enfim, então, e uma câmera decente, né? Uma câmera que faz sentido. Na maioria dos casos, assim, uma câmera de entrada atende fotógrafos que estão começando, né? Mas se você precisa fazer, por exemplo, produção de vídeo, né? E aí você precisa entregar vídeo 4K porque o seu cliente exige isso. Aí a câmera de entrada normalmente não vai te atender, uma câmera basiquinha, tipo aqui na R100, né? Porque ela não tem as melhores especificações nessa área de vídeo. Mas assim, você tem que entender esse momento. Apesar que também os clientes que vão te pagar no início, normalmente não cobra vídeo 4K, vai cobrar vídeo Full HD, aí a câmera faz, entendeu? A lógica, por isso que a gente vê que o tipo de cliente também está associado ao nível que você está, né? Quanto mais exigente o seu cliente, mais alto é o nível que você tem que ir acompanhando e o seu equipamento tem que subir junto nesse nível aí, beleza, pessoal? Então é isso, esse é o vídeo aqui, não caia nessas conversas de que equipamento não importa, e desses comparativos baratos que tem na internet, né? Esses comparativos horrorosos que fica mostrando equipamento bom contra um equipamento ruim, porém a situação de luz é muito favorável. Coloca os dois na mesma situação à noite, naquele casamento escuro, que mal tem iluminação, ali à noite externo, que eu já fiz alguns,
assim, e às vezes é escuro, não tem iluminação no corredor suficiente, coloca aquele equipamento de entrada ali, você vai ver o que vai acontecer com o seu trabalho. Você vai entregar uma foto péssima, porque você mal vai conseguir focar. Eu já cheguei em casamentos que a câmera não estava focando. Eu estava com a lente muito rápida, uma lente série L, e a lente não estava focando, usando o auxílio do flash, aquele auxíliozinho da luz que tinha, né, que hoje em dia nem funciona, porque minha câmera é mirrorless, mas nas câmeras DSLR funciona, aquele infravermelho, aquele auxílio, uma lente muito rápida, e uma câmera que também era muito rápida, e mesmo assim não estava focando, porque não tinha iluminação, né? Quando a pessoa estava distante, a câmera estava falhando. E foi a melhor lente que eu já usei nesse aspecto aí, né? Uma lente série L, focava muito rápido, né? 24-105 f4, é um problema, né? Porque era um pouco escura, mas assim, ela focava muito rápido. E nessa situação ela estava pinando. Por quê? Porque o lugar era muito escuro. O que eu tinha que ter naquela situação? Um LED, alguém, né, um assistente segurando um LED para iluminar, para suprir a necessidade, porque não tinha luz nem para nada, né? O lugar estava muito escuro e a iluminação que tinha estava muito distante. Enfim, olha só a situação que eu passei, né? Eu tinha, na época, eu não sei se eu tinha já um LEDzinho ou se eu tinha intenções de comprar um LEDzinho, mas um LEDzinho naquela situação ali, com um assistente, com alguma pessoa, resolveria, né? Pelo menos ajudaria a câmera a focar, para conseguir captar. Eu estava com flash, é claro, né? Senão eu não conseguiria foto nenhuma, porque era impossível, quando a gente F4, fazer uma foto boa naquela situação ali com a câmera PSC, né? Impossível, mas eu tinha um flash e a foto até que saiu mais ou menos, né? Não saiu a melhor do mundo, porque, né? Eu falei que a situação é péssima. Quando você não tem luz no ambiente, mesmo o flash fazendo a luz principal ali, você não tem incremento de luz. Então, acaba que sendo uma foto muito sem graça. Essa é a verdade. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de fotografia. Eu gosto de mesclar a luz do flash com a luz ambiente, né? Então, olha só a situação. Mas a gente vai fazer o quê? Iluminar o local? Fazer o serviço que tem que ser de outras pessoas, né, de iluminar? Não, a gente não vai conseguir. Então, a gente vai ter que trabalhar com aquilo que a gente tem, né? Mas da melhor forma possível. Conseguir entregar um bom resultado até, né? Conseguir ali, entregar fotos focadas, né? Que é a dificuldade. Quando as pessoas estavam aproximando de mim, eu conseguia focar nelas, mas quando elas estavam distantes, eu perdia muito foco e tal, tinha muita dificuldade. Então, olha só como que o equipamento faz diferença. Agora, se eu tivesse com uma 1855, daquelas antigas, que foca péssimo, então até mesmo as com motores STM, que eu já notei que parece que elas têm a dificuldade de focar no escuro. Não sei se é por conta também da abertura, né, que passa pouca luz. Em câmeras DSLR tinha dificuldade, né? Eu usei a mais recente delas, né, a F4, a 5.6, a 1855 mais recente, que aqui não fabricou ali para as câmeras de entrada. Essa lente ali, né, na mesma situação, com a mesma câmera ou com a câmera ainda inferior, eu jamais teria conseguido focar, né, naquela situação. Então, olha só como que é importante a gente estar prevenido, a gente ter equipamento adequado para fotografar. E é isso, pessoal. Esse é o tema do vídeo de hoje, né? Eu espero que você tenha gostado aí. Se você concorda com isso, você pode deixar aqui nos comentários. Se você discorda também, deixe sua opinião aqui, deixe seu like. Ajuda o canal aqui a crescer, se inscreve nele, né? E continue acompanhando os próximos conteúdos que eu vou trazer para vocês. Beleza, pessoal? Falou, fui!